Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer essa teologia sistemática para a gente estar dando uma olhadinha nela um pouco mais de perto. De Norman Glaser. Esse aqui é o primeiro tomo, tá? São 2 volumes, mas eu vou trazer esse primeiro volume aqui porque é muita informação, tá certo? Publicado pela CPAD. Então, se você está interessado nessa teologia sistemática e quer conhecer ela um pouquinho mais, então fica ligado aí que a gente vai trazer o conteúdo dela, beleza? Então roda a vinheta aí. Então, pessoal, eu estava procurando uma teologia sistemática que fosse de linha assim, que tivesse um conteúdo mais exaustivo possível, né? É certo que existem várias no mercado e tudo mais, mas eu particularmente eu estava procurando uma teologia sistemática de peso sobre determinados assuntos que fosse, por assim dizer, de linha arminiana ou próxima à linha arminiana. E me indicaram essa teologia sistemática aqui, né? E eu não vou ficar demorando muito aqui para falar, porque eu não sei, eu não tenho 100% de certeza se eu vou conseguir mostrar tudo que essa teologia sistemática ela tem para oferecer para quem quer adquirir ela, de tanto conteúdo que ela tem, né? Tem muito conteúdo, tem mais de 2.000 páginas, né? Somando os 2 volumes. Então eu vou tentar mostrar aqui os assuntos que ela traz, que ela vai abordar. E os assuntos que ela aborda é algo assim excepcional, é algo assim que você não vai se arrepender se você comprar essa teologia sistemática. Ela é um pouco cara, sim, ela é um pouco cara, mas eu acredito que no mercado hoje, dentro desses tópicos e dentro desses assuntos que essa teologia sistemática ela vai abordar, eu acho muito difícil outra teologia sistemática ter tanto conteúdo quanto ela tem, tá? Então eu vou estar mostrando ela é de capa dura, publicada pela CPAD, muito bonita aqui deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Para ficar um pouco melhor. Aí. Publicada pela CPAD, ela é bem volumosa, muito bonita, uma teologia sistemática muito bonita mesmo. O acabamento dela, a CPAD acertou muito bem nessa capa, eu achei assim muito interessante. Mas para não ficar demorando muito aqui, vamos apresentar ela, tá? Então abrindo ela aqui, já vem aqui a folha de rosto, tá? Outra folha de rosto, quarta impressão, Rio de Janeiro de 2017. Reconhecimentos. Aqui vem o sumário, tá? Aqui vem o sumário, eu vou agora baixar um pouquinho para a gente estar vendo. Eu vou mostrar cada tópico do sumário, abrindo para vocês poderem ver um pouco mais de perto e saber se realmente isso é o que interessa a vocês, se realmente é o que vocês estão buscando, tá certo? Então vou dar um zoom aqui. Quem quiser estar lendo, eu vou apresentar rapidamente, então não vou ficar lendo ele aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e não é o objetivo do vídeo. Se você quiser ler sobre os assuntos, você pode estar pausando o vídeo e estar lendo. Agora eu vou virar aqui a folha para que a gente possa ver a parte aqui de cima, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Vocês podem pausar o vídeo e estarem lendo, certo? Então aqui vem a introdução, né? Prolegômenos, parte 1. A introdução. Como vocês podem reparar, a margem dele não tem muita margem, tá vendo? Para fazer a anotação, não é é conteúdo, é impressionante, é conteúdo. Se você tá
que é uma fonte de pesquisa sobre esses assuntos que essa teologia sistemática traz aqui, essa teologia sistemática é que vai te dar aí respaldo para o que você precisa, tá? Então aqui capítulo 2, né? Deus, o pressuposto metafísico, então ele vai trabalhar essa questão, a natureza e a importância da metafísica, o significado da metafísica, a definição da metafísica, a teologia evangélica implica o teísmo metafísico, então ele vai trabalhar essas questões aqui, se é do seu interesse, então ele vai trabalhar e será maçante. Ó, a margem, não tem margem, não dá um dedinho de margem, de tão fina que é a margem aqui. A letra, ela não é grande, também não é pequena, é uma letra média, por assim dizer, mas não tem tanto espaço. Então é muito conteúdo mesmo, tá? Esse aqui é o primeiro, né? O segundo assunto. Depois vai vir os milagres e o pressuposto sobrenatural. Então ele vai trabalhar essa questão sobre os milagres e o pressuposto sobrenatural também, né? A introdução dos milagres, as duas definições de milagres. Tá vendo aqui, ó? Muitas referências bíblicas, não é uma coisa de eu acho, eu penso, eu creio ou algo parecido assim, ou vai só dando ali, vai só narrando o texto ali, não, tem referências bíblicas para você estar indo na sua Bíblia, abrindo e estar acompanhando, se caso for seu objetivo e os estudos sobre essa questão. Então eu achei muito bom isso, né? Eu achei super, como eu posso dizer assim, ele fala sobre o que ele crê e ele mostra dentro da Bíblia aonde está as referências. Eu achei isso sensacional. A distinção entre milagre e lei natural, ele faz isso. O uso do veterotestamentário das palavras, né? Sinais, maravilha e poder. Então ele vai trazer aqui uso neotestamentário da palavra poder. Então ele vai trazer essa definição da palavra poder, definição da palavra maravilha, definição da palavra poder também, né? O uso do véu testamentário da palavra poder, sinal, a natureza teológica de um milagre. É muita coisa, ó, o propósito dos milagres, as várias dimensões dos milagres, né? O milagre tem um caráter incomum, os milagres têm um contexto teológico, o milagre tem uma dimensão moral, o milagre tem um aspecto teológico. O teísmo torna possível os milagres. Ele vai fazer várias citações de vários autores renomados dentro do texto também, né? Dentro da linha de explicação dele. As respostas e objeções contra os milagres. Então ele vai trazer essas objeções, vai trabalhar as questões de uma resposta sobre essas objeções também. Então é bem interessante. Você não vai só estudar teologia, mas também as implicações sobre aquilo e como que você pode definir isso. É muito interessante isso também. Depois, a gente vai ter aqui o pressuposto, a revelação, né? O pressuposto revelacional, né? Então, os pré-requisitos para a revelação divina. Então, ele vai trazer um Deus teísta é capaz de transmitir sua revelação. Os seres humanos são capazes de receber essa revelação. Ele vai trabalhar essa questão também. A revelação geral de Deus. Os meios pela qual a revelação é possível. Então, ele vai trabalhar essa questão. A revelação de Deus na natureza física. A revelação de Deus na natureza humana. Olha, para quem quer um livro maçante, é esse daqui. Uma teologia sistemática maçante sobre esses assuntos que ele vai estar abordando, tá? A revelação de Deus na história da humanidade, a revelação de Deus nas artes humanas, a revelação entre a revelação geral e especial. Então ele vai trazer aqui o quadro, né? Revelação geral, revelação especial, como que são as duas, o papel da revelação. Somente a Bíblia é infalível e inerrante, sensacional. Revelação de Deus na música humana, olha que interessante. Somente a Bíblia tem a mensagem da salvação, somente a Bíblia revela Deus como Redentor. A Bíblia é a norma escrita para os crentes. O papel da revelação geral. Então vocês podem ver aqui que é muita informação mesmo.
Aí ele vem trabalhar aqui ó, as objeções, né? Algumas objeções sobre a revelação geral de Deus, né? Ele vai fazer aqui as refutações, vai trazer as perguntas e vai fazer a refutação em cima dessas questões aí também. Depois vem para a lógica, o pressuposto racional, vai trabalhar toda essa questão, a lei da identidade, a lei não contradição, a lei do terceiro excluído, né? Ó, o silogismo categóricos, as leis da inferência racional. Ele vai trabalhar toda essa questão aqui também. Bem interessante para quem gosta, né, e está buscando esse tipo de material. O significado pressuposto semântico, convencionalismo versus essencialismo. Muito legal, muito bom. O que você precisar, se alguém falar alguma coisa que você veja que essa teologia sistemática ela aborda, ela vai te dar um respaldo muito bacana, tá? A verdade, o pressuposto epistemológico, tá? A importância da definição da verdade. Olha que interessante, a importância da definição da verdade, ele vai trabalhar esse aspecto. O que é verdade, o que a verdade não é, aliás, né? O que a verdade não é, aqui ele vem as definições da verdade, é o que a verdade não é. A verdade não é aquilo que se intenta fazer, a verdade não é aquilo que é abrangente, a verdade não é aquilo que é coerente. Olha que interessante, a verdade não é aquilo que é essencialmente relevante. A verdade não é aquilo que se faz sentir bem. Às vezes porque você se sente bem, acha que aquilo é uma verdade. Então ele vai trabalhar essas questões aqui. O que é a verdade? A verdade é aquilo que corresponde ao seu objeto. Argumentos filosóficos, desculpa, né? Argumentos filosóficos a favor de uma visão de correspondência da verdade. É muita coisa, é muita coisa. Ó, exclusivismo, o pressuposto oposicional, né? Algumas definições importantes. A suposta igualdade moral e espiritual de todas as religiões mundiais, então ele vai trabalhar isso, né? Uma exposição do argumento a favor do pluralismo, vai trabalhar essa questão também, né? A suposta igualdade redentora de todas as religiões, vai trabalhar também isso, né? Linguagem, o pressuposto linguístico, 3 alternativas básicas, a linguagem divina equivocada, a linguagem divina univoca, né? Univoca, a linguagem divina análoga, vixe, isso aqui é um trava-língua danado. 2 tentativas de desenvolvimento de uma linguagem divina positiva. E por aí vai, é muita coisa. A necessidade de conceitos unívocos de Deus. Olha, é conteúdo, viu? É conteúdo. Interpretação, pressuposto hermenêutico. Olha que interessante, né? Numa teologia sistemática, né? Subjetividade do significado, convencionalismo. Aí ele vai trabalhar todas essas questões. Aí vai vir a historiografia, o pressuposto histórico, né? Objeções à objetividade da história, as objeções epistemológicas, a natureza e o fragmento dos relatos históricos. É muita informação. Método, o pressuposto metodológico, a natureza e os tipos de métodos, os diversos tipos de métodos teológicos. Aí ele vai falar sobre todos esses métodos, né? Bem interessante.
A origem e a inspiração da Bíblia, sensacional, sensacional. Todas as teologias sistemáticas, todas deveriam trabalhar essa questão. Infelizmente, nem todas trabalham essas questões aqui. É uma pena, porque é algo assim super importante na vida de um cristão, né? A origem e a inspiração da Bíblia, porque tem muitos cristãos que têm dúvidas sobre isso, infelizmente, né? E carregam com eles assim coisas absurdas, como será que a Bíblia toda é inspirada? Não, essa parte é, aquela parte não é. E aqui ele vai trabalhar essa questão aqui. Ele traz muito conteúdo sobre isso, né? Então ele vai trazer a natureza e a inspiração bíblica, né? 2 textos básicos sobre a revelação e inspiração. Descrições da inspiração do Antigo Testamento, descrições da inspiração do Novo Testamento, a natureza de um profeta, o que a Bíblia diz, Deus diz, né? Então o que a Bíblia diz, Deus diz. Os autores bíblicos declaram, né? Assim diz o Senhor. Ele vai trabalhar essas questões. A Bíblia reivindica para si a autoridade divina. A Bíblia declara ser a palavra de Deus. A inspiração bíblica verbal, a extensão da inspiração bíblica plena, o que a inspiração garante, o que a inspiração não garante, o grau de inspiração bíblica, igualdade, uma definição bíblica e inspiração. A Bíblia tem origem divina, a Bíblia chegou até nós por meio de homens, ele vai trabalhar toda essa questão. A Bíblia é uma autoridade escrita. A autoridade divina da Bíblia reside no texto autográfico. O texto original da Bíblia não apresenta erros, ele vai trabalhar essa questão. A Bíblia tem autoridade final, definição sugerida de inspiração. Somente os 66 livros canônicos da Bíblia têm essa autoridade divina. O modus da inspiração, né? Aí vem os parâmetros. É muita coisa, né? A natureza divina da Bíblia, vai trabalhar também a natureza divina da Bíblia, a santidade de Deus, a santidade da Bíblia. Ó, a autoridade divina da Bíblia, o caráter santo da palavra de Deus, a infatigabilidade da Bíblia, a insuperabilidade da Bíblia, inerrância da Bíblia, argumentos a partir de Deus Pai, argumentos a partir de Deus Filho, argumentos a partir de Deus Espírito Santo, objeções extraídas da natureza humana e por aí vai. A natureza humana da Bíblia, então ele vai trabalhar a fuga de 2 extremos, as características humanas da Bíblia. A Bíblia foi escrita em idiomas humanos, a Bíblia apresenta estilos literários humanos, a Bíblia utiliza diferentes formas literárias humanas, a Bíblia reflete diferentes perceptivas humanas, a Bíblia reflete diferentes modelos de raciocínio humano, a Bíblia revela emoções humanas, a Bíblia manifesta os interesses humanos específicos. Veja que ele só está tratando sobre a Bíblia, né? As cópias não são isentas de erros, ele vai trabalhar essa questão. A Bíblia faz uso de outras fontes escritas da humanidade, a Bíblia não apresenta erro, o texto original não contém erro, então ele vai trabalhar essa questão. Cristo e a Bíblia, uma boa analogia. E tem mais, tá? Tem mais. Vou passando aqui. Jesus e a Bíblia. Jesus afirmou sua indestrutibilidade. Jesus reforçou seu caráter. Jesus citou a maior parte dos livros do Antigo Testamento de forma separada. Jesus afirmou a sua precisão científica. Jesus prometeu conferir a autoridade divina ao Novo Testamento. Os apóstolos alegaram que as suas palavras tinham essa autoridade divina. Jesus confirmou que Deus criou Adão e Eva. Paulo cita os evangelhos, né? Pedro reconheceu as cartas de Paulo como sagradas escrituras. O Novo Testamento é o único registro autêntico dos ensinos apostólicos. Cristo e os críticos, né? Ele vai trabalhar essa questão também. E depois vem, ó, a gente está falando aqui, ó, olha o tanto que ainda falta. Já tem 18 minutos o vídeo.
Os pais da igreja sobre a Bíblia histórica, né? A visão dos pais os pais apostólicos e subapostólicos sobre as escrituras, de 70 a 150, né? Então ele vai colocar aqui o testemunho da epístola pseudo de Barnabé. Ele vai falar sobre Papias, ele vai falar sobre outros escritos antigos, né? Ele vai falar sobre a epístola aos Coríntios de Clemente de Roma, de Filipenses, epístola aos Filipenses de Policarpo. Aqui vem as datas, né? As visões dos pais antenicênios e nicênios sobre as escrituras. Justino Martin, Tatiano, Irineu, Clemente de Alexandria. Vai trazer as citações desses pais da igreja. Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Tanásio Alexandria, Ciro de Jerusalém, Ambrósio, Jerônimo, a escola síriaca, né, de Antioquia, Anselmo, é muito Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, é muito conteúdo, é muito conteúdo. A igreja histórica sobre a Bíblia, novamente, isso nós só está trabalhando sobre a palavra de Deus, né? Sobre o cânon, né? A origem das escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus. Novamente, a infalibilidade e inerrância das escrituras. Resumo da visão de Martim Lutero sobre as escrituras. A visão de João Calvino sobre as escrituras. Ele vai trazer os escritos e como que eles pensavam a respeito sobre as escrituras. A Bíblia é isenta de erros, manuscritos originais, as escrituras têm autoridade divina, a Bíblia foi transmitida por intermédio de seres humanos, vai continuar, é um negócio maçante, né? Aí, passando aqui, a história da crítica bíblica destrutiva, então ele vai trabalhar essa questão aqui também, né? O ceticismo, né? Ele vai trabalhar todas essas questões, o teísmo, e assim vai, né? Depois ele vai trabalhar aqui o liberalismo sobre a Bíblia, a visão liberal clássica sobre as escrituras. Ele vai trazer quem pensava dessa forma, o que eles pensavam, como que eles lidavam com essas questões. Vai fazer refutação também sobre essas questões. O neo-ortodoxia sobre a Bíblia, a neo-ortodoxia sobre a Bíblia, né? Vai trazer aqui todas essas questões. A Bíblia é uma autoridade subjetiva, a Bíblia é falível e apresenta erros, então ele vai trazer aqui o que as pessoas pensavam sobre esse assunto. A Bíblia é a palavra do homem e por aí vai, né? O neo-evangelicalismo, né? Sobre a Bíblia. Vai trabalhar toda essa questão aqui também. O evangelicalismo sobre a Bíblia. Vai continuar falando sobre essa questão. O fundamentalismo sobre a Bíblia. Também vai trabalhar essa questão. A historicidade sobre o Antigo Testamento. Vai trabalhar sobre essas questões históricas, sobre o Antigo Testamento e tudo mais. Vai trabalhar também a historicidade do Novo Testamento. Também com datas, fontes, citações, muita coisa, né? Aí ele vai trabalhar uma questão aqui muito interessante, que é a inerrância da Bíblia, né? Algo que falta em algumas teologias sistemáticas. Então ele vai trabalhar toda essa questão sobre a inerrância da Bíblia, vai trazer bastante questões aqui, a abrangência e a inerrância da Bíblia, resposta a algumas objeções sobre a inerrância, né? Então ele vai trazer aqui também a canonicidade da Bíblia,
muito importante também saber como se deu, como foi feito, como chegou até a gente, né? Principalmente por aquelas pessoas que não concordam que os 66 livros sejam algo inspirado e canonizado pelo próprio Deus e pelo próprio Espírito Santo, apesar de usar homens para fazer tal coisa, né? Então ele vai trabalhar toda essa questão, vai trazer datas, vai trazer, enfim, é muita informação mesmo, né? Resumo das evidências a favor da Bíblia. Então ele vai fazer um resumo agora sobre essas evidências a favor da Bíblia e tudo mais. Objeções contra os argumentos teístas. Ele vai trazer vários argumentos sobre essa questão. Será que os fatos históricos não falam por si mesmos? Está falando sobre a Bíblia, né? Então vai trazer toda essa questão aqui. Isso daqui é o primeiro volume. Agora vamos entrar no volume 2. Volume 2. Mas o volume 2 aí eu vou deixar para o próximo vídeo, porque é muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza, pessoal? Mas só nessa parte aqui a gente já viu a importância dessa obra, tá? Mas até eu fazer a segunda parte, eu vou mostrar aqui para vocês o sumário que ele vai estar trabalhando aqui, essa próxima questão aqui do volume 2, né? Que é Deus e a criação. Deus e a criação. Eu vou estar fazendo aqui essa segunda parte aí pra gente, beleza? Então, bora lá para a segunda parte. Bom, então vamos lá, né? Volume 2, Deus e a criação. Então, vai vir aqui, né? Depois vem o reconhecimento, a sinopse do volume 2, né? Parte 1, Deus e a teologia propriamente dita, né? Então vai vir aqui uma introdução do capítulo 1, do volume 2. E a gente já começa a entrar nessas partes, né? Então, a pura realidade e a simplicidade de Deus, vai trabalhar essa questão, né? Deus é pura realidade, base bíblica para a pura realidade de Deus, ele vai trazer. Deus é a pura existência, né? Base histórica. Aí ele vai trazer citações, né? De Agostinho, Tomás de Aquino. Vai fazer respondendo às objeções, né? Vai trazer a objeção e a resposta sobre a objeção sobre essas questões, né? O próximo é a aceidade e a necessidade de Deus, base bíblica, novamente, né? Aqui ele vai trazer a base histórica, né? Então, ele vai trazer citações dos primeiros pais da igreja que falam sobre a aceidade de Deus, né? Como Inácio, Irineu, Tassiano, né? Agostinho, Tomás de Aquino. Ele vai trazer aí que vem os pais, né, da igreja medieval, né, falaram sobre isso. Aí vem Agostinho, Tomás de Aquino, João Calvino, teólogos pós-reforma, né, falaram sobre a aceidade de Deus, como Jacó Armínio, Francis Turrente, acho que é isso, né, John Willey, entre outros aqui, né. Objeções, ele vai trazer as objeções novamente e falar sobre o assunto, né? Então, vocês verem o respaldo que ele traz nessa teologia sistemática, né? A imutabilidade e a eternidade de Deus, vai trabalhar também essa questão. Os argumentos, base teológica. Muita coisa. Vai falar sobre os reformadores também, né? Cadê aqui? Os reformadores falaram sobre a imutabilidade de Deus, então ele vai trazer Martim Lutero, João Calvino, né, que são os patronos, por assim dizer, né? Jacó Armínio, entre outros aqui sobre essas questões também. É muito conteúdo, não é pouco conteúdo não. A impassibilidade e infinidade de Deus.
segue mesma base, né? Base teológica, base histórica. Ó, vai trazer sobre citações de Inácio, Clemente, Orígenes, Irineu, Tertuliano, Silvano, Lactâncio, Gregório, Dionísio e por aí vai. Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino. O que não falta é citações, né? João Calvino, Jacó Armínio e por aí vai, né? Jonathan Edward. É muita coisa, é muita coisa. A imaterialidade e a imensidade de Deus. Vou trazer essas questões. E tudo isso é uma teologia sistemática, tá? Uma teologia sistemática. Outras teologias sistemáticas às vezes nem abordam essas questões, mas essa daqui vai abordar, como vocês podem estar vendo, né? Base histórica, base bíblica. Ó, muita coisa. Novamente, citações do pais da igreja e medieval que falaram sobre a imaterialidade de Deus. Então, Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, né? Os pais da reforma, né? Martinho Lutero, João Calvino, Jacó Armínio, entre outros aqui também, né? A onipotência e a onipresença de Deus, vai trabalhar essas questões. Base teológica, né? Base histórica, os primeiros pais da igreja que falaram sobre a onipotência de Deus, então vai trazer citações deles, como que eles pensavam, o que eles escreveram sobre o assunto, né? Orígenes, Tertuliano, Agostinho, Justino Martin, Anselmo, é muita coisa, Tomás de Aquino, até os pais da reforma também, né? João Calvino, Jacó Armínio, Jonathan Edward, e por aí vai, né? Charles Hodge, né? Tem a teologia sistemática dele também é citado aqui, interessante, né? Uma teologia sistemática citando também outra teologia sistemática, muito bom. A onisciência de Deus, também vai trabalhar os argumentos e tudo mais, né? Base teológica, base histórica, novamente vai citar os pais da igreja. É um livro assim que cita muito os pais da igreja e os reformadores, né? Eu sou fãzaço dos pais da igreja e dos reformadores, é um prato cheio. Para quem gosta, vai estar muito bem servido, né? Os pais da igreja medieval, né? Os reformadores, os pais da igreja medieval, né? Agostinho, por aí vai, Anselmo, Tomás de Aquino, né? Depois vem os reformadores. João Calvino, Martim Lutero, Jacó Armínio também, que falou sobre esse assunto, né? Jonathan Edward também. É muita coisa, né? Muita coisa. A sabedoria e a luz de Deus. Trabalhar também essas questões. Novamente, base teológica. Vai trazer aqui os primeiros pais da igreja que falaram sobre o assunto. Os pais da igreja medieval. Vou ficar repetindo o nome deles toda hora, né? Calvino, Lutero. Muita coisa assim interessante, muito respaldo bíblico também, né? E a fonte histórica. Às vezes você vai estudar uma teologia sistemática e às vezes fica pensando, às vezes fala assim, os pais da igreja falaram sobre isso. Aí você pensa, mas falaram o quê? Né? Você fica só imaginando, aí você tem que procurar em outras fontes. E aqui não, aqui ele já traz ali já o que eles falaram, pelo menos uma citação, algo parecido. Então, de cara você já tem um respaldo ali sobre isso, né? A majestade e a beleza e a inefabilidade de Deus. Novamente, né? Base teológica, base histórica. Os primeiros pais da igreja falaram sobre a majestade de Deus. Os pais da reforma, né? Os teólogos também, os pais da reforma, né, falaram sobre a majestade, Martinho Lutero, João Calvino. Os pais da pós-reforma, né, falaram sobre a majestade de Deus, Jacó Armínio, Jonathan Edward, J. Packer, né, por aí vai.
a vida e a imortalidade de Deus. Vai trazer todos esses conceitos também, base teológica, base histórica, né? Os primeiros pais da igreja que falaram sobre a vida de Deus. Bastante pais da igreja falando aqui, muitas citações, sensacional, né? Os pais da igreja medieval falaram também, Anselmo, Agostinho, Tomás de Aquino, os pais da Reforma, né? Martim Lutero, os teólogos pós-reforma também, né? O que eles falaram, objeções e tudo mais. A unidade e a trindade de Deus, sensacional. Ele vai trabalhar toda essa questão aqui, né? Base histórica para a unidade de Deus. Então vai trazer os primeiros pais da igreja que falaram sobre essa unidade, o que eles falaram sobre isso, né? Depois os pais da igreja medieval, depois os pais da reforma, Martim Lutero, João Calvino, né? Os pais da pós-reforma, Jacó Armínio, John Miller, William Shedd, Stamp, acho que é Charnock, né? Acho que é isso. Objeções, novamente. Pessoal, a gente já falou tudo isso, ó, eu não consigo terminar o livro. Não consigo terminar o livro. A santidade e a justiça de Deus, base teológica, base bíblica, base teológica, a base histórica, né, os primeiros pais da igreja, os pais da igreja medieval, os teólogos da reforma, os teólogos da pós-reforma, né? Aí da reforma veio Martim Lutero, João Calvino, Zwinglio, os teólogos pós-reforma, né? Jonathan Edwards. E por aí vai, né? O ciúme e a perfeição de Deus, né? Vai trabalhar essa questão também. Base teológica, base histórica, os primeiros pais da igreja falando sobre o ciúme de Deus, Irineu, Justin Martin, Tertuliano, Cipriano, os pais da igreja medieval, Agostinho, né? É Justino Martin, né? Os líderes da reforma que falaram sobre o ciúme de Deus, Martim Lutero, João Calvino, Jacó Armínio, Jonathan Edwards, e por aí vai, William G.T. Shedd. A veracidade e a bondade, o amor de Deus. Vai trabalhar essa questão também. Base teológica para a veracidade de Deus. Aí ele vai trazer a base histórica, os primeiros pais da igreja que falaram sobre essa questão. Os pais da igreja medieval, os líderes da reforma, né? Os teólogos pós-reforma, né? Muitas citações, muitos conceitos, é algo assim, é uma obra assim singular, você não vai encontrar outra obra dessa forma no mercado, com esses assuntos específicos, específicos, e tão respaldado quanto essa obra aqui. Lógico que quando eu conseguir terminar de fazer todos os vídeos sobre esse material, no final eu vou dizer o que essa obra não aborda, tá certo? Mas por enquanto eu vou me ater só ao que ele está abordando aqui. Misericórdia e a ira de Deus. Vai trabalhar essas questões, novamente, base teológica, base bíblica, né? Base teológica, base histórica para a misericórdia de Deus. Os primeiros pais da igreja falando sobre o assunto, os pais da igreja medieval. Depois vem os líderes da reforma, né? Martim Lutero, João Calvino, sempre eles, né? Depois os teólogos pós-reformas que falaram sobre essas questões. Sempre vem nessa mesma formatação, né? Uma resposta aos atributos de Deus. Uma resposta aos atributos de Deus. Então ele vai falar sobre todas essas questões, sobre os atributos de Deus. E agora nós entramos na parte 2 da criação. Tá? As visões alternativas sobre a criação, ele vai trabalhar essa questão
sobre essa parte da criação. Ó, como que funciona aqui, ele traz um quadrinho aqui bem bacana, legal. A origem da criação material, vai trazer essa questão. Aqui na origem da criação material, um pouquinho antes aqui, ele vai trabalhar aqui umas questões bem interessantes. Eu passei muito rápido, né? O tempo da criação, ele vai trabalhar essa questão, né? Quanto tempo durou essa criação, o método da criação, que é bem interessante aí deixar frisado, né? Porque há muita especulação sobre isso, né? Então ele vai trabalhar essa questão dentro do que ele crê e tal. Então é bem interessante aí também, né? A origem da criação material, base bíblica para a criação. A matéria foi criada do nada. Ele vai falar sobre essa questão também. A criação material é boa, né? A fecundidade de toda a vida, né? A origem da vida, a natureza da vida, bem interessante. A origem da humanidade, né? A criação da humanidade, então ele vai trabalhar toda essa questão. Achei bem legal, né? O mal do racismo, né? Os argumentos infundados a favor do racismo, então ele vai trabalhar essa questão aqui também. A maldição sobre Canaã, ele vai trabalhar essa questão também, né? A base para o casamento interético, acho que é isso, né? O propósito da humanidade, glorificar a Deus e o Criador, né? Então essa é uma... Aí vai entrar aqui, né, a base bíblica, base histórica da criação material, os primeiros pais da igreja que falam sobre a criação, os pais da igreja medieval falam sobre a criação. Depois vem os pais da igreja, né, e os líderes da reforma, né, Martinho Lutero, João Calvino, os teólogos que falaram sobre a criação, né, Jacó Armínio, Jonathan Edwards, Charles Hodge, acho que é isso, né, Karl Barth. Então vocês vejam que não é qualquer coisa, sabe? Não é qualquer sistemática vai abordar todas essas questões aqui, não, né? A base de fundamento dele é sólida mesmo, né? Ele traz muitos pensamentos, pensadores, referências bíblicas, bem respaldado mesmo. É uma obra assim extraordinária. Criação das criaturas espirituais, os anjos. Então ele vai tratar sobre essas questões dos anjos, né? Base bíblica para a angelologia, né? A origem dos anjos, os nomes dos anjos, a natureza dos anjos. Os anjos nunca morrem, os anjos têm livre arbítrio, os anjos têm grande inteligência, os anjos têm grande poder. Então ele vai trazendo todas essas questões, né? Os anjos são pessoas, os anjos são bonitos, o propósito dos anjos, glorificar a Deus, servir a Deus, refletir a Deus, né? Ministrar aos eleitos de Deus. Olha que interessante. A hierarquia dos anjos, ele vai trazer essa hierarquia aqui, né? Como que funciona. O domicílio dos anjos, habitação especiais dos anjos, vai trazer também essas questões. A base teológica para angelologia, então Deus, anjos e os seres humanos, nesse quadro aqui, então coloca do lado assim, é bem interessante para você poder memorizar e entender melhor o que ele está querendo dizer, né? Base histórica para a angelologia, né? Os primeiros pais da igreja que falaram a respeito dos anjos, né? Os pais da igreja medieval, depois os líderes da reforma, Martinho Lutero falou sobre essa questão, né? João Calvino também, depois os teólogos, né? Jacó Armínio, aí respondendo algumas perguntas, né, sobre os anjos e tudo mais. O sustento da criação, então vai falar como que Deus sustenta a criação e tudo mais, né? Bem interessante também, base teológica,
Às vezes as pessoas querem uma sistemática que trate ou aborde sobre essas questões específicas. Essa daqui vai estar tratando sobre essas questões, né? Os primeiros, base teológica, base histórica, né? Os primeiros pais da igreja que falaram sobre esse assunto. Os pais da igreja medieval, os líderes da reforma, né? Felipe Melanchthon, ele que falou, não foi Lutero, né? Amigo de Martim Lutero, e João Calvino. Depois vem a transcendência e a imanência de Deus na criação. Novamente, né, a base teológica, base histórica, os primeiros pais da igreja que falaram sobre essa questão, os pais da igreja medieval, os líderes da reforma, Martim Lutero, João Calvino, os teólogos pós-reforma, né, Jacó Armínio, Jonathan Edwards, Francis Turretin, acho que é isso. A soberania de Deus na criação. Novamente, ele vai trazer todas essas questões. Aí aqui ele vai dar uma pincelada em algumas coisas, né? Deus está no controle de todas as coisas. Aí ele vai falar sobre os acontecimentos humanos estão sob o controle de Deus, né? Obviamente. Os anjos bons estão sob o controle de Deus. Os anjos maus também estão sob o controle de Deus. Satanás está sob o controle de Deus. Então ele vai falar aqui sobre essa questão também, base teológica sobre o assunto, né? Bases históricas, o que os pais da igreja escreveram sobre a soberania de Deus, ele vai trazer aqui também. Os pais da igreja medieval, os reformadores, obviamente, né? E os líderes da reforma, né? Como Martim Lutero, João Calvino, e os teólogos pós-reforma, como Jacó Arminius, entre outros, né? A providência de Deus na criação. Veja que está tudo só sobre a criação, nós só estamos falando sobre a criação, é bem maçante mesmo, né? Novamente ele vem trazendo essas questões e desenvolvendo os assuntos, né? Muitas referências bíblicas, como vocês podem estar vendo, Salmos, Jó, Provérbios, Salmo 66, 1 Samuel e por aí vai. Base teológica, base histórica, os primeiros pais da igreja que falaram sobre o assunto, os pais da igreja medieval, depois os reformadores, depois os teólogos pós-reforma, né, também falando sobre esse assunto. Aí ele vai tratar aqui sobre a cristologia, tá? A filiação eterna de Cristo segundo o Antigo Testamento. O anjo do Senhor é uma pessoa diferente do Senhor, vai trazer essas questões, né? Cristo como mensageiro de Jeová no Antigo Testamento. A concepção virginal de Maria, né, que deu à luz a Cristo, né? Como é que foi essa questão? A base neotestamentária, né, para a concepção virginal de Maria. A lista dos milagres, né, e onde está escrito de Jesus. A morte vicária de Cristo, a ressurreição de Cristo, a morte física de Cristo, a ressurreição física de Cristo, a aparição de Jesus, né, aos discípulos e tudo mais, a ascensão física de Cristo aos céus e os textos bíblicos, né, a atual sessão de Cristo e referências bíblicas à criação, né, visões sobre as origens, visões sobre os dias de Gênesis. Bem interessante essa parte final aqui, né? Vai trazer muitas perguntas e respostas também, né? Achei bem interessante. A idade da Terra, ele vai trabalhar essa questão sobre a idade da Terra também. É uma folha, né? Mas já é alguma coisa. Às vezes outras teologias temáticas nem traz nada referente a isso. A evidência científica para a criação, vai trabalhar essa questão na parte da ciência. Vamos ver mais aqui.
bastante figura, umas figuras, né, quadros e tudo mais, e a bibliografia. Então, esse aqui é o primeiro volume. Às vezes, o que acontece? Bom, o volume 2, por assim dizer, não vai me atender naquilo que eu creio, mas eu gostei muito desse primeiro volume, então vale a pena você adquirir, se você conseguir, por exemplo, o volume primeiro, porque ele vai abordar todas essas questões aí, sem entrar nessa parte aí soteriológica, por assim dizer, né, que às vezes é onde pega mais entre arminianos e calvinistas. Mas pode ver que ele trouxe aqui muito conteúdo de cunho extremamente importante aí para a gente estar trabalhando. E se você não tem nenhum problema com essas questões, adquira os 2 volumes, porque é simplesmente sensacional nessas questões aí, tá? O que essa teologia sistemática ela não vai trabalhar? Isso eu estou falando do conjunto, volume 1 e volume 2, né? Ela não vai trabalhar a parte da continuidade dos dons, ela não trabalha. Sobre o Espírito Santo, ela fala muito pouco, é muito pouco que ela fala sobre o Espírito Santo. Então, ela fala, sim, né? Ela traz algumas questões sobre o Espírito Santo e tudo mais, mas não é o forte dela, tá? Não é o forte dela. E ela não vai falar sobre demônios também. Então, ela não vai falar sobre o Espírito Santo e a continuidade dos dons, né? O batismo com o Espírito Santo ou algo assim, a continuidade dos dons. Ela não vai tratar sobre esse assunto. Ela vai falar sobre o Espírito Santo, mas é uma coisa assim, pouco, uma página, por exemplo, né? Uma página. É isso. Tá no livro 2, quando eu fizer o segundo vídeo, eu vou estar mostrando lá. Sobre a parte de demônios e anjos maus, ela também não fala, ela não comenta também sobre essa questão. E na parte da cristologia, né? A gente até teve aqui alguma coisa, mas eu achei pouco. Eu acho que ele poderia abordar muito mais. Porém, nas outras questões, como a gente viu, ele é extremamente maçante e objetivo. Então, como nenhuma sistemática ela é 100% completa, então vale a pena você adquirir essa daqui, porque aquilo que ela aborda dentro dela é muito bem trabalhado. Então vale a pena você ter, porque você vai ter muito conteúdo aí para você estar estudando, tá? É uma teologia sistemática, assim, uma obra espetacular mesmo, beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Quando eu terminar o segundo livro, né, da teologia sistemática, eu vou estar postando aqui no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, curte o vídeo aí, se inscreva no canal, vai estar ajudando bastante a gente aí. E divulgue caso alguém tenha necessidade, interesse ou alguma dúvida para comprar este material. Sei que o vídeo ficou muito grande, mas vale a pena mostrar essa teologia ponto a ponto dela, até para tirar alguma dúvida e saber se realmente é isso que você deseja ter na sua biblioteca, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, forte abraço.